No começo, assim, para recomeçar, né, nesse período que eu teve minha separação, para mim foi, assim, um baque, né? Porque na época era mais frequente na igreja e tudo mais, eu não trabalhava, né, até então na Latam. Então, assim, eu saí, fui morar com a minha avó, né? Quando eu me separei. E quando me separei, eu fui trabalhar. Eu trabalhava até então na padaria da minha tia, né? Trabalhei na minha tia nesse período. E na minha cabeça ficava falando, gente, eu tenho uma filha pra criar, né? Porque era só a Julinha, né? Eu falava, gente, eu nunca fui, né, de ficar assim, eu não vou trabalhar, eu não vou ficar sozinha. E eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho uma filha pra sustentar. E eu não... Porque tem muitas mulheres que dependem da pensão da pessoa pra poder, né? Só que eu falava, a pensão é da Júlia, então eu preciso trabalhar pra ainda, além de me sustentar ela também. Então, pra mim, quando eu fui morar com a minha avó, eu falava assim pra minha avó, e agora, o que vai ser, né? Porque pra mim foi muito difícil mesmo. Eu nunca, naquela época, eu não tive apoio dos meus pais. Não tive. Eu já até pedi perdão pra eles, né? Por conta disso. E não tive apoio de ninguém, a não ser da minha avó naquela época. E eu fui trabalhar numa distribuidora, né? Inclusive, até meu pai falou assim, ai, nossa, pra que tão longe, né? Na verdade, como eu morava na minha avó, assim, era mais perto, né? Depois de um tempo que meus pais tinham chamado pra estar morando com eles. Mas, assim, eu não queria. Eu queria ficar sozinha, né? Trabalhando e cuidando da Júlia e pronto. Quando eu trabalhei, acho que 6 meses nessa distribuidora. E na verdade, eu fui demitida nessa distribuidora. Só que, pra mim, foi mais um baque porque dessa demissão. Porque eu falava assim, gente, como assim? Eu falei assim, eu fui demitida por qual motivo até então, né? Foi quando, eu lembro até hoje, que reuniram todo mundo nessa mesa. A diretoria tudinho. Só que o dono dessa distribuidora não estava. E lá nessa distribuidora era praticamente só homens. Eu trabalhava como um call center interno. E eu era muito assediada mesmo, né? Já me ofereceram para poder sair e tudo mais. E eu falei, não, eu não tô aqui para isso, né? Não estou aqui para isso. E quando reuniram, né? Falaram assim, Raquel, você tá sendo demitida porque você não bateu meta. Só que pra mim, eu falei assim, mas gente, falei, tá errado isso daí. Só que, na época, o coordenador, eu falei assim, você sabe muito bem que eu não tô sendo demitida por conta de meta, eu falei pra ele, né? Ele falou assim, não, é que a gente viu aqui que uns 2 meses pra cá, você não bateu meta, e eu falei assim, não, você sabe muito bem, porque que eu não estou sendo demitida por conta de vendas de meta aqui. Aí a menina do RH, né, a coordenadora do RH, ela falou assim, nossa, o que tá acontecendo? Porque até então, pra ela também foi um choque. Eu falei assim, não vou citar o nome, mas ela falou assim, Raquel, depois a gente conversa. Aí eu falei assim, fulano de tal, você sabe muito bem, eu vou falar mais uma vez, você sabe muito bem que eu não estou sendo demitida por conta de metas aqui. E aí, nisso, eu comecei a chorar, falei assim, não, tá errado isso daí. Eu falei assim, eu preciso contar pra alguém que é exatamente... E eu não posso, porque eu tava dependendo, porque como eu morava na minha avó, eu levava a Júlia no colégio, que também era longe, né? Falei, gente, eu preciso... Financeiramente, pra mim, era, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou sair. Isso era numa sexta-feira, já eram 6 horas da tarde, saí, cheguei na minha avó e falei, vó, fui demitida, chorei, falei assim, e agora, o que vai acontecer? Né, porque eu tenho uma filha para sustentar. E minha avó falou assim, só que agora você vai falar, né, que você não foi demitida justamente por conta disso. Eu falei assim, não, tudo bem, né. Segunda-feira,
eu recebo telefone, na verdade, que era o diretor, falando assim que era pra mim voltar. Porque até então ele soube que eu fui demitida, mas ele soube, assim, por terceiros. E aí essa menina da RH falou assim, Raquel, não, volta sim, o fulano de tal, ele pediu pra você voltar. Eu falei, não, agora quem não vai voltar sou eu. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô saindo por causa disso, isso pode ter certeza. Eu falei, mas Deus tarda, mas não falha. Uma hora vai, a conta não fecha, né? A gente fala, a conta não fecha. Aí, naquela semana, ela ficou insistindo. Ela falou, não, fulano de tal, o diretor pediu pra você voltar a trabalhar, né? E tal. Eu falei assim, não, eu não vou. É uma decisão minha agora que eu não quero voltar. E aí, eu comecei a falar assim, Deus, e agora? O que vai ser, né? O que eu vou fazer? Tipo, recomeçar tudo de novo, né? Tanto espiritualmente, né? Tanto emocionalmente. Eu falava assim... Tanto é que eu falei assim, eu não vou me relacionar mais com ninguém, né? E, na verdade, eu acabei me envolvendo com o pai da Alice, né? Por momentos assim. Mas eu falei assim, gente, e agora? Eu falei pra minha avó, eu vou começar a orar. E a minha prima, a Kelita, ela pegou e falou assim, prima, vamos distribuir currículo? Porque até então ela começou a distribuir currículo. Eu falei, vamos distribuir currículo. E aí eu falei, vamos tal lugar. E aí a gente... pegou, se cadastrou no site e fomos lá no aeroporto entregar o currículo em mãos, né? Falei assim, ó, vou entregar o currículo em mãos e tal. Passou 2 semanas nessa... Aí me ligaram. Falou, ó, pra você fazer uma entrevista e tudo mais. Eu falei assim... Aí pra mim, já tava 2 meses praticamente já sem trabalhar, né? Então, pra mim, eu falava assim, gente, eu não posso ficar mais, né? Sem trabalhar. E aí eu falei, vó, e agora? Falou assim, minha filha, se for da vontade de Deus, você vai ficar ali. E eu tô orando pra isso, né? Então, aí eu fui fazer entrevista lá, né, e tudo mais. Na época que era a gestora lá. E ela gostou e tudo mais. Ela falou assim, ó, só que não depende de mim. Depende porque o nosso RH não é daqui, é de São Paulo, né? Então, eu falei assim, gente, e agora? Né? Literalmente eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei assim, Deus, faça o seu melhor, porque eu não tinha mais o que fazer. A minha esperança de um trabalho realmente que me valorizasse, né? Também, falei assim, ó. Aí foi quando me ligaram de novo, só que era de São Paulo, né? Mandaram um e-mail também falando, ó, você foi selecionado e tudo mais. Só que eles falaram assim, ó, você precisa ficar 14 dias fora. O curso não era aqui, era lá em São Paulo. Sim. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer um curso fora com uma criança ainda pequena, né?